Vamos lá, pessoal. Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada aí, tá? Então, Patrick, eu vou pedir para você repetir. Você está falando daquela tabelinha que nós colocamos ativo, que tinha lá conta devedora, não é isso? Isso. Você está olhando ela aí na mão, não? Sim, tô. Tá, então vamos lá. O primeiro quadro, ele fala se é ativo, passivo e patrimônio líquido, não é isso? Isso. Tá, a segunda tabelinha, qual é o título lá? O que ele representa? Um fala bens e direitos, não é? Outro fala obrigações. O patrimônio líquido eu coloquei capital, investimento dos sócios, não é isso? Isso. A receita pode colocar como variação positiva no patrimônio. Ou aumento no patrimônio, talvez fique mais fácil. Como que é? Aumento do patrimônio? Isso. Tá? E depois e o restante que a gente vai colocar que vai ser custo, despesa e perda, aí você coloca como redução no patrimônio. Como é que é? Não entendi. Aí o que nós vamos ver na sequência, aí você coloca como redução do patrimônio. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, aí ela é de origem credora. Aí ela é de origem credora, para aumentar os salários tem que lançar um crédito. Aí você pode copiar o do patrimônio líquido. E para diminuir, você lança um débito. Pode. Sim, sim. Tá bom? Certo. Professor. Oi. Só para confirmar aqui. Então, assim, eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio do Patrick. Abaixo do patrimônio líquido, eu estou colocando receita. Vou escrever receita. Debaixo do que representam aumento do patrimônio. Isso. Né? Contas de origem credora. Isso. Para aumentar o patrimônio, então, que o senhor falou agora, né? Isso. Eu vou creditar. Isso, exato. Eu vou creditar, eu sigo a mesma ordem do patrimônio líquido, né? Mesmíssima coisa, exatamente. E para diminuir, reduzir, que o senhor falou, reduzir o patrimônio, eu debito. Isso, exatamente. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Tá. Beleza, então vamos adiante aqui agora, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, então, receita aqui. Então, só recordando, então, são entradas de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, porque você tem a entrada de caixa e você tem a entrada de contas a receber. Elas correspondem normalmente à sua venda de serviços, produtos ou prestação de serviço. Se não tiver dentro desse item, ele vai estar aqui. Ela também pode derivar de juros sobre a aplicação financeira e de outros ganhos eventuais. Então, a obtenção de uma receita aumenta o patrimônio líquido. Logo, são contas de origem credora, tá? Como a gente estava falando agora. Muito bem, então vamos ver os custos aqui, pessoal. Olha o que diz aqui o conceito de custo, tá? Então, custo é um sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço qualquer, para a obtenção, elaboração, produção de outro bem ou serviço qualquer. Tá? Então, primeiro, o que quer dizer sacrifício financeiro? O conceito de sacrifício financeiro, ele quer dizer você gastar dinheiro, você efetivamente pagar alguma coisa, ou trocar ativos, tá, pessoal? Eu posso muitas vezes trocar ativos. Então, quando você está fazendo, ou prestar serviço, inclusive, então, quando você está fazendo este processo, na verdade, você está, digamos, fazendo um sacrifício financeiro. Você, em tese, está queimando, gastando, consumindo recursos que você tem. Tá bom? Então, essa é a primeira parte
que nós temos aí no conceito, tá? Então, ó, é um sacrifício financeiro. Ele fala aqui, ó, para obtenção de um bem ou serviço qualquer. Então, por que você sacrifica recurso? Bom, você está fazendo um sacrifício porque, a partir desse recurso, você quer obter novos recursos. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu estou com uma caneta na mão, tá? Então, para produzir essa caneta, pessoal, eu tenho aqui, ó, plástico, eu tenho aqui a própria tinta da caneta, tenho a cor, né, a tinta que vai dar essa coloração azul, eu tenho a outra coloração, embora vocês não estão conseguindo enxergar aí, ó, mas tá vendo? Ó, tem uma coisinha aqui, ó, clarinha aqui, ou seja, é uma tinta de outra cor. Além disso, pessoal, eu tenho aqui dentro mão de obra, energia elétrica, enfim, uma série de outros custos para que a gente possa, então, produzir essa caneta aqui, tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar, ó, nessa caneta, tá? Eu tenho aqui, vamos pensar num único produto aqui, num único item. Eu tenho aqui, ó, plástico, tá? Essa canetinha de plástico. Então, quando eu penso aqui no plástico, eu estou falando no seguinte aqui, ó. Eu estou pensando. Então, custo é um sacrifício financeiro para obtenção de plástico. Tá vendo? Ó? Então, para obtenção de plástico, que é, na verdade, um bem, nesse caso, para obtenção de outro bem ou serviço qualquer. Então, pessoal, por que eu compro plástico? Porque eu vou pegar a minha linha de produção, vou incluir mão de obra, vou incluir outros gastos, e a partir de todos esses gastos, eu gero, então, este produto. Então, tudo que você produziu, tudo que você teve em termos de, digamos, gasto que você consumiu, recursos que você consumiu para gerar essa caneta, ou seja, eu consumi plástico para gerar um outro produto, uma caneta. Então, isso é custo. Esse é o conceito de custo, pessoal. Ó. Então, custo é um sacrifício financeiro para obtenção de bem ou serviço qualquer, para obtenção de outro bem ou serviço qualquer. Então, por exemplo, qual é o objetivo da faculdade? Aula. Então, vamos dar aula. Ótimo. Só que, quando eu estou dando aula, pessoal, eu tenho o seguinte. Neste momento, eu estou sendo remunerado, certo? Essa remuneração... Vejam só, olha o que está acontecendo nesse momento. Vamos supor que vocês estivessem pagando a faculdade. Ao pagar a faculdade, vocês estão gerando receita para a faculdade. Tá certo? Por quê? Porque a faculdade vai gerar o seu produto ou o serviço, nesse caso, o serviço, que é efetivamente a aula. Muito bem. Então, para gerar esse serviço, ela precisa consumir recursos, nesse caso, dinheiro. Tá? Por quê? Porque é o que ela vai pagar o meu salário lá no mês que vem. Então, ela gera, nesse momento, acontece a receita, porque se vocês estivessem pagando, mas, por outro lado, acontece o custo. Por quê? Ela está consumindo a minha mão de obra, ela vai me entregar recursos no futuro para gerar um outro produto. Na verdade, aqui, então ela pega o meu serviço para gerar o serviço dela. Tá claro, pessoal? Entenderam o processo aí? Façam um joinha aí, tranquilo? Beleza? Entendeu, Patrick? Braz? Daniele? Aí sim, hein? A Fátima ali, a Keila, com o soninho, né, Keila? Entendeu? Beleza? Ótimo. Quem mais aí? A Fabíola? A Leia aí, Beatriz, muito bem, pessoal. Fechou. Então é o seguinte, então esse conceito ele é bem importante. Depois eu vou abrir um outro slide aqui, que ele não está exatamente aqui como se diz, não está no ponto aqui, mas eu vou lá, eu navego aqui e vou abrir um slide para vocês, para a gente exemplificar bem o que é custo e despesa, tá bom? Para vocês verem a diferença desses dois itens aí, tá bom? Então, vamos adiante aqui. Então, vocês falaram que está claro o que é custo, então vamos entender agora o que é despesa. Olha só, gente. Vejam que a despesa é um pouco diferente. Então, despesa é um consumo de bens ou serviços que, direto ou indiretamente, ajuda a produzir receita. Então, quando você tem a despesa, na verdade, ela tem a finalidade de gerar receita. Desculpa, esqueci de falar aqui, pessoal. Desculpa, faltou um pedacinho do custo aqui, me perdoe. Então, o custo é um sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço qualquer, para obtenção, elaboração, preparação, prestação de
outro bem ou serviço qualquer, beleza? Então aí vocês falaram que está ok. Olha aqui, ó, o custo diminui o patrimônio líquido. Logo, são contas de origem devedora. Então, a pergunta que o Patrick tinha feito na tabelinha, como é que você vai fazer lá? Você vai colocar assim, olha, você vai ter lá custo, então você vai lá, receita, você vai ter custo. Aí você vai ter lá o que ele representa. Então, uma diminuição no patrimônio líquido. É uma conta de origem devedora. Então, para aumentar o saldo de custo, eu preciso lançar um débito. Para diminuir o lançamento ou saldo de custo, eu lanço um crédito. Tá? Então, veja aí, Patrick, o Ademilton, quem mais perguntou aí. Então, nesse caso aqui, pessoal, vocês têm, como se diz, o oposto do que a gente fez agora da receita. Tá? Então, ele vai, basicamente, ficar como se fosse o ativo lá. Ele tem a mesma configuração do ativo, na parte dos débitos e créditos. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos adiante aqui. Ó. Lá. Então, pode ver que o custo aqui, então, ele diminui o patrimônio líquido, por isso são contas de origem devedora. Então, as despesas, gente, ó. Então, veja que aqui é um pouquinho diferente. Tá? Então, despesa é um consumo de bens ou serviços, tá? Que, direto ou indiretamente, ajuda a produzir receita. Aqui o conceito é o mesmo do custo. Ó. Então, uma despesa diminui o patrimônio líquido, logo, são contas de origem devedora. Tá? Então, pessoal, qual a diferença, basicamente, que nós temos entre custo e despesa? Custo é aquilo que você consome para produzir outro produto. Então, aquilo que eu consumi, aquilo que eu gastei para gerar essa caneta aqui, ó, tá certo? Ou seja, que eu coloquei nessa caneta, então, plástico, tinta, mão de obra, energia elétrica, um monte de itens aqui, isso representa um custo. Agora, aquilo que eu gastei para gerar receita, para facilitar minha administração, para gerar vendas, então isso não é custo, isso é despesa, certo? Então, custo é eu adquirir um produto para gerar outro. Despesa é eu consumir recurso para gerar receita. Ficou clara a diferença dessas duas, pessoal? Né? Então, esses dois aí são, digamos, os conceitos que a gente tem. Né? Agora, o que nós temos por último, então, é a perda. Ó. Tá? Olha só, perda. Então, o que é perda? Perda é quando você tem um bem ou serviço que ele é consumido de forma anormal ou involuntária. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor isso, mas veja que ele fala aqui. Então, a perda diminui o patrimônio líquido. Logo, são contas de origem devedora. Patrimônio, perda por diminuir o patrimônio, então, é uma conta de origem devedora. Então, custo, despesa e perda diminuem o patrimônio. São contas de origem devedora. Receita aumenta o patrimônio, são contas de origem credora. Tá? Muito bem, pessoal. Então, nós temos, vamos lá, mais um conceito aí. Nós temos assim, ó. Então, se você gastou um dinheiro, e esse dinheiro você adquiriu alguma coisa para produzir outra coisa, então, custo. Se você teve digamos, se você teve aí um gasto, mas não necessariamente adquiriu alguma coisa, tá? Porque se você adquiriu alguma coisa, ou ele vai fazer parte lá do custo, ou ele vai fazer parte dos ativos. Mas imagina que você consumiu alguma coisa, você consumiu um serviço, até um bem, pode ser um bem também, tá? Mas a finalidade dele não é gerar o produto, é gerar sua administração, gerar vendas, ou seja, ele contribui para a geração de receita, tá certo? Aí você tem uma despesa. Agora, se você tem um bem, e esse bem ele se consome de uma vez, de forma anormal, de forma involuntária, então você tem aí uma perda, tá? Vamos lá. Imagina que você tem uma moto, tá? Eu já usei esse exemplo com vocês, né? De uma moto. Na verdade, quando eu usei o exemplo da moto, eu estava falando de quando ele gera receita, ele pode gerar, ou melhor, ele pode gerar benefício, né? Quando ele está falando do conceito de ativo, lá atrás. Então, quando você tem uma moto, ele pode te gerar benefício de forma direta, por meio da geração de receita, ou de forma indireta, com a redução de custo, tá certo? Então, mas imagina que você tem uma moto.
e aí você pegou a moto, você saiu com a moto e foi assaltado. Então, veja, aqui no caso, você tem um bem, tá? E esse bem foi roubado, ou seja, foi consumido de forma anormal, de forma involuntária. Não foi você que consumiu isso, ele sumiu, ou seja, foi roubado, né? Quebrou, perdeu, você teve que jogar fora. Então, quando isso acontece, isso representa uma perda. Isto é perda. Não sei se ficou claro, pessoal. Ficou claro? Quem pode dar um joinha aí? Ficou tranquilo? Ficou claro o entendimento, né? Beleza, o pessoal tá dando aí o retorno. Ótimo. Muito bem, pessoal. Aí, olha só, se a gente vem aqui nos slides, então, ó, na sequência aqui, ó, então depois da perda, a gente vai entrar aqui na apuração do resultado do exercício, tá? Mas antes de apurar o resultado do exercício, deixa eu ver aqui, ó, eu vou, enquanto vocês estão me vendo aí, eu vou pegar aqui um slide, pessoal, para mostrar uma figura para vocês, tá? E nessa figura, vocês vão conseguir entender bem o que eu estou falando, tá? Vocês vão conseguir entender bem a diferença aí, tá? Vocês vão conseguir entender bem a diferença entre custo e despesa. Estou carregando aqui o slide para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não. Espera só um minutinho aí. Espera aí que eu estou pegando aqui o slide para vocês. Vamos lá, vamos lá. Que eu quero mostrar a figura para vocês, pessoal, porque fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem que eu quero mostrar para vocês. Pera lá, me dá um minutinho, pessoal. Aqui eu acho que eu tenho. Bom, pessoal, não estou achando, mas eu vou desenhar aqui para vocês então, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai, como é que vocês devem pensar isso aqui, tá? Olha só, vocês estão vendo o quadro branco aí, certo? Muito bem. Bom, pessoal, ó, o desenho não vai ficar perfeito, tá? Depois eu tenho aqui uma imagem, um slide que tem essa figura. Espera aí, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu tenho uma imagem aí que mostra bem essa figura. E aí vocês conseguem enxergar bem, tá? Opa. Bom, primeiro, pessoal, vamos ver se a gente faz aqui, ó. Eu quero desenhar aqui, né? Vamos imaginar aqui, ó. Estão vendo aí uma... Aqui desenhar com o mouse aqui é fogo, tá? Vou imaginar que isso aqui é 1 litro de leite. Aí sim. Não. Muito bem, pessoal. Então, viram um quadro ali, né? Você tem ali 1 litro de leite, tá bom? Depois eu vou projetar para vocês a figura. Tem uma figura que fica bem claro isso daí. Eu tenho ela com imagem, com desenho bonitinho. Eu não estou achando, então, para a gente não perder muito tempo, eu vou mostrar para vocês aqui direto, tá? Beleza? Então, ó, voltando lá, ó. Pessoal, então nós temos aqui o seguinte, ó. Imagina, pessoal, que você tem o seu leite aqui, tá? Então, esse leite aqui, vamos usar texto, fica mais fácil. Então, esse leite aqui, ó, ele é aqui, ó, digamos, o seu produto acabado, tá? Então, você sempre tem que pensar aqui no seu produto acabado, tá bom? Pensem nesse leite como um produto acabado, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó.
Nós temos aqui, pessoal, gastos que ocorrem, tá? Gastos aqui, ó, que ocorrem antes desse produto ficar pronto, e nós temos gastos que ocorrem depois desse produto ficar pronto. Qual que é o nosso objetivo final aqui, ó? Gerar o quê? Espera aí. O nosso objetivo final é gerar receita. Perfeito? Tá? Então, olha só, gente. Embora esteja fora de esquadro aí, deu para vocês entenderem bem ali a imagem, por enquanto. Deu? Tranquilo? Perfeito. Então é o seguinte, ó. Então vejam, pessoal, que aqui nós temos o seguinte, ó. Então nós temos o nosso leite NAN aqui, que é considerado o nosso produto acabado, tá? Então, qualquer gasto que você tenha, olha só, antes do seu produto pronto, então nós temos custos, tá? Veja que aqui, olha, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou adquirindo, né? Estou adquirindo aqui, ó. Estou fazendo gastos para quê? Para que eu tenha o meu produto acabado. Que o meu produto acabado é o leite NAN, tá? Leitinho NAN aí para o bebê. Tudo bem? Então, quando você tem esses gastos aqui, ó, todos antes do produto pronto, você tem custos, beleza? Bom, por outro lado, pessoal, uma vez que ele está pronto, qualquer gasto que você tenha depois, ele vai ser uma despesa ou despesas, tá? Vejam que o objetivo do custo, olha aqui a setinha, é gerar o seu produto. Então, tudo que você gastou. No exemplo que eu dei para vocês, pessoal, nós usamos o exemplo da caneta. Nesse desenho que eu estou fazendo aí, um desenho muito mal feito, nós estamos falando de 1 litro de leite, tá? Então, na hora que eu estou produzindo o meu leite, imagina, tudo que eu estou colocando lá. Então, eu tenho o leite em si, eu tenho, sei lá, eu tenho a própria embalagem, né? O que mais eu tenho lá para produzir o leite? Aqui nós estamos falando de leite em pó, né? Então, eu tenho o próprio processo para transformar esse leite em leite em pó, né? Eu tenho muitas vezes conservante, às vezes coisa para dar cor para o leite, para dar sabor, açúcar, enfim. Eu posso ter uma série de produtos que eles vão ser colocados ali, tá? E até ter esse produto pronto, tá? Qualquer coisa que a gente vai ter aqui, pessoal, efetivamente é custo. Beleza? Agora, uma vez que você tem o produto pronto, o que você quer gerar? Receita. Você quer vender esse produto, quer gerar receita. E aí entram, então, as despesas. Que tipo de despesas nós temos, pessoal? Você tem despesas administrativas, que aí envolve salário da administração, você tem aluguel, você tem despesa com os funcionários, despesa com manutenção, despesa com energia elétrica. E, por outro lado, você também tem a sua, digamos, a sua parte de vendas. Então, você tem, que nem a Fabiola está falando aqui, perfeito, você tem o transporte, se for transporte de funcionário, tá? Porque, assim, a gente já viu o frete. A gente lembra do frete? O frete, pessoal, ele vai ter duas coisas. Se você tem um frete, olha, aproveitando que a Fabiola aqui falou do transporte. Então, ó, voltando aqui na imagem, ó. Vejam só, se eu tenho um frete que ele ocorre aqui, esse frete vai ser custo. Ou seja, então aquele frete que eu passava para vocês nos exercícios, e ele representa a compra de matéria-prima, então é custo. Se for um frete para entregar a mercadoria, porque o seu produto já está pronto, então você tem uma despesa. Certo? Então, percebam, pessoal, que o frete aí, ó, ele pode ser uma receita ou uma despesa, tá certo? Então, ele pode ser uma coisa ou outra. Tudo bem? Dúvidas aí, pessoal? Fácil, né? Muito bem. A gente tem aí mais praticamente 10 minutos. Enfim, como é que vocês estão no conceito, pessoal? Entenderam bem a diferença ou não? Fácil? Ou mais ou menos? Fácil, muito fácil ou médio? Médio, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Vocês vão ter que treinar um pouquinho mais.
tá? Vocês vão ter que treinar um pouquinho mais. Então, é o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou avançar aqui, ó, nos slides, tá? Para a gente entender, então, a apuração do resultado do exercício. Porque é o seguinte, ó. Eu tenho o meu processo de geração aí digamos, para apurar o meu lucro. Então, eu vou fazer a minha contabilização, vou fazer todo o meu procedimento, tal, tá? Mas eu preciso apurar esse lucro. Eu preciso fazer essa apuração. Então, é assim, né? É como o Rafael está falando ali, eu até concordo, parece muito fácil, mas a gente precisa praticar um pouquinho, tá? Para que efetivamente vocês possam treinar para verificar se vocês estão, digamos, entendendo bem os conceitos, tá? Durante o intervalo, pessoal, eu procurei uma atividade aqui para mostrar para vocês, mas eu não encontrei uma atividade que seria, digamos, bem fácil para mostrar como exemplo aqui para vocês, tá? Mas vamos tentar aqui, vamos avançar aqui então com os slides para a gente entender então como a gente apura o resultado do exercício. Olha só, esse processo aqui, na verdade, quem faz esse processo, quem utiliza esse processo, quer dizer, quem utiliza, nós utilizamos, tá? Mas quem faz esse processo na prática, pessoal, é o computador, é o sistema, tá? O sistema, ele vai pegar e vai fazer essa apuração do resultado do exercício. Mas enquanto nós não usamos o sistema, então eu preciso aqui que vocês entendam o processo. Por quê? Porque não adianta você querer, como o Ademilton estava falando, eu quero apurar o meu lucro ou prejuízo, quero apurar digamos, o meu resultado aí, mas como é que eu faço isso? Bom, contabilmente, você tem um processo. Na prática, o sistema faz, até porque você tem muitos lançamentos. Mas nós precisamos entender o que o sistema faz. Porque se eu não entendo o processo que o sistema utiliza, se eu não entendo, digamos, a mecânica que o sistema utiliza, eu não consigo saber se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Tá bom? Então, eu preciso entender esse processo. Bom, pessoal, eu criei, isso é uma criação também, de novo, by Pocoped, né? Eu fiz uma criação aí de digamos, de 8 itens, tá? De 8 passos, digamos assim, para que você possa, então, entender. Bom, então, quando você faz a contabilidade, faz os lançamentos contábeis, se você chegar nesse ponto aqui e seguir exatamente da forma como está nesses 8 passos, então você vai conseguir apurar o seu lucro ou prejuízo, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Peraí. Ó, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. Então, apurando o resultado do exercício, nós temos, ó. Temos que fazer o seguinte aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro. Então, a apuração do resultado do exercício é um processo, né? Ele tem a finalidade de apurar o lucro ou prejuízo do período. Pessoal, não dá para você fazer sem apurar isso aqui. Você tem que fazer, tá? Bom, então, primeiro, olha só. Apurar o saldo de todos os razonetes. Vejam, vocês, né, nós já fazemos isso quando a gente faz os lançamentos. Então, antes de apurar o balanço, nós temos que efetivamente apurar o saldo dos razonetes. Então, este passo aqui, o passo número 1, vocês já fazem com frequência, tá? Então, desde os primeiros dias de aula aí, quando vocês começaram a fechar os balanços, vocês já efetivamente faziam esse procedimento. Então, você tem que apurar o saldo dos balancetes. Primeira etapa, tá bom? Segunda etapa, ou segundo passo, olha só. No segundo passo, você tem o seguinte: identificar as contas de resultado. Então, chamadas contas de receita, custo, despesas e perdas. Nós temos o seguinte, pessoal. As contas de ativo e passivo, nós chamamos de contas patrimoniais. As contas de receita, custo, despesa e perda são as chamadas contas de resultado, tá? Então, temos contas de receita, custo, despesa e perda, essas são resultados. Ativo e passivo, nós temos as contas, então, de patrimônio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos falando aqui de identificar as contas de resultado. Então, nesse momento, pessoal, você precisa separar, porque você precisa fazer o seguinte. Então, olha, eu tenho as minhas contas de ativo, minhas contas de passivo, minhas contas de patrimônio líquido e contas de receita, custo, despesa e perda. Aqui,
O que eu sugiro é que vocês não estão vendo, né? Mas o que eu sugiro nesse caso aqui, nesse momento, é quando você tem os seus razonetes, então você vai lá no nomezinho da conta, tá? E faria algo parecido com isso aqui, ó. Quer ver? Você teria aqui, ó, como se você fizesse isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma conta de resultado, tá? Então você foi lá, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é a conta de custo, isso aqui é a conta de despesa, isso aqui é a conta de perda. Tá vendo? Ó? Dá para ver o tiquezinho aí que eu dei ali? Então, aquele tiquezinho significa que eu estou identificando. Eu já vi alunos que vão fazer essa identificação aqui com, por exemplo, fazem as contas de ativo e passivo em azul, depois fazem as contas de resultado em vermelho. Lógico que não precisa chegar nesse ponto, tá? Mas é só uma forma diferente aí de você identificar as contas. Via de regra, eu falo para fazer um tiquezinho no nome da conta. Tá bom? Bom, de novo, pessoal, nossa conexão vai cair daqui a pouquinho, e aí eu já mando lá o convite ou melhor, eu já mando aqui o convite aí, e vocês já podem acessar, né? Em vez de eu mandar outro convite para vocês, fica um pouquinho mais fácil aí, para a gente já, nesse caso, ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Bom, então, ó, voltando aqui, olha só. Então, esse é o passo número 2, tá bom? Então, o passo número 1, apurar o saldo dos razonetes. Passo número 2, identificar as contas de resultado, tá? É isso que você vai precisar fazer. Aí, aqui nós temos, então, o passo número 3. Vamos lá. Então, abrir um razonete chamado ARI. Então, aqui, gente, efetivamente abrir um razonete chamado ARI, tá? Por quê? O ARI, a gente chama, é apuração do resultado do exercício. Eu vou escrever aqui, ó. ARI, tá? Embora esteja no slide aí, ó, apuração do resultado do exercício, tá? Bom, por que a gente tem que fazer o ARI? O ARI é um razonete grandão, é uma conta transitória, no qual todas as contas de receita e despesa, elas vão efetivamente transitar por esse ARI, e aí elas vão, então, ser encerradas, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, faltam 2 minutos aqui, então, em vez de eu ficar correndo, então eu vou finalizar a nossa... Embora está entrando gente aí agora, né, deixa eles entrarem aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte, antes de continuar aqui, eu vou finalizar essa reunião e já vou iniciar outra, então, para a gente continuar com o conceito, tá? Porque a gente não vai até as 10, na verdade, porque eu ia dar uma atividade para vocês, então vou finalizar e a gente entra aqui. Estou finalizando, tudo